Olá, eu sou Valdir Sternagel e esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem nos removerá a pedra? Confesso que já ouvi muitas pessoas pregando no decorrer da minha vida e muitas vezes tenho dificuldade de lembrar de pessoas, de sermões, de temas, de textos que a gente vai acompanhando no decorrer da nossa vida, da nossa história. Mas deste sermão, que foi um sermão de Páscoa, eu lembro. Quem nos removerá a pedra? Foi o título do sermão e eu lembro inclusive quem foi o pregador do mesmo, ainda que eu estivesse na minha adolescência, na minha tenra adolescência, muitos anos passaram. Ao nos aproximarmos dessa Páscoa, neste ano, eu volto ao título daquele sermão, pois escuto ecoar dentro de mim e fora de mim esta pergunta: quem nos removerá a pedra? Maria Madalena, esse era o nome dela, de uma delas. A outra era Maria, mãe de Tiago e Salomé. Elas estavam enlutadas, atordoadas e preocupadas ao se aproximarem do sepulcro aonde haviam colocado o corpo de Jesus naquela manhã do dia que seria e é conhecido como o dia da Páscoa. Ao se aproximarem do túmulo, elas se perguntavam: quem nos removerá a pedra? Elas estavam falando de um desafio bem concreto, pois uma pedra enorme fechava a entrada do túmulo, como era costume naquela época entre eles. Um desafio grande, pois esta pedra era colocada para vedar o túmulo, era uma pedra colocada para não ser removida. Há muitas pedras a serem removidas também hoje, também em nosso tempo. Algumas delas com o peso da irremobilidade. Pedras de diferentes tipos e tamanhos que nos confrontam com o nosso luto, o nosso atordoamento, impotência, lamento, dor. Algumas pedras pesam muito. Como podemos discernir na vida da Ana, nome fictício, como foi reportado pela BBC Brasil? Ana, de 50 anos, que vive num tranquilo bairro rural localizado a 70 quilômetros de Kiev, na Ucrânia. Ela estava em casa com o seu marido quando um soldado estrangeiro, descrito por ela como um combatente checheno aliado da Rússia, chegou e a levou para uma casa próxima para estuprá-la. E o fez repetidas vezes. Quando ela voltou à sua casa, o seu marido havia sido baleado no abdômen, vindo a falecer poucos dias depois e sendo enterrado no quintal da casa onde eles viviam, tornando-se assim um memorial da violência, da angústia, da perplexidade, um memorial da maldade humana.
um espaço aonde um contínuo grito da Ana estará brotando do mais profundo da sua alma. Quem me removerá a pedra? Quem me removerá a pedra? E juntos perguntamos com a Ana, juntos choramos com a Ana. A Maria, a Salomé, a Ana, o João, o Tiago, você e eu, vivimos em tempos em que vemos nascer dentro de nós e fora de nós gemidos indescritíveis, dores sem tamanho. Quem nos removerá a pedra? É o Antônio, por assim dizer, que luta com as sequelas da Covid, não sabe o que aconteceu com a sua memória. É a Antônia que perdeu o seu emprego em casa de família e já não consegue sustentar os seus 3 filhos, sendo tanto ela como seus filhos abandonados pelo seu marido, que marido já não é. É o João, viu a sua casa desmoronar em meio a um aguaceiro assustador e desesperado, viu um grande pedaço da sua vida ser levado pela correnteza. E à medida que vou falando, e você de repente está me ouvindo, há outras imagens que povoam a sua mente, habitam o seu coração, estão alojadas no seu estômago, histórias tuas e de outros, histórias e experiências que vêm à nossa mente e que trazem sempre de novo essa pergunta que não quer calar: quem nos removerá a pedra? Quem? É com essa pergunta que caminhamos junto com a Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e a Salomé, também neste tempo do qual nós nos aproximamos da Páscoa. De fato, é com essa pergunta que nós caminhamos também em nossos dias, em nossos tempos, para então chegarmos à Páscoa. A Páscoa não é aquela que aniquila simplesmente as nossas perguntas, mas a Páscoa acolhe as nossas perguntas, perguntas de desespero, perguntas de dor, perguntas de angústia. Mas a Páscoa, ao acolher as nossas perguntas, também nos aponta numa outra direção. A pedra está removida, experimentam as 2 Marias e Salomé. A Páscoa é a aurora de um novo tempo. A Páscoa é um espaço e um momento para podermos, ou melhor, no qual somos convidados a ver nascer uma nova possibilidade, uma nova experiência. A Páscoa nos convida a uma nova experiência. E as mulheres passam a vivenciar, aquelas 3 mulheres passam a vivenciar um amontoado de experiências que as surpreendem e as reposicionam na vida. A pedra está removida. E esse é um milagre. É uma nova realidade, é um novo tempo na sua vida e os seus olhos nem querem acreditar. Há um jovem vestido naquele sepulcro, um jovem vestido de branco, um anjo, que lhe saúda, que a saúda, ele diz para que não tenham medo, não tenham medo. E o anjo anuncia àquelas mulheres que o Cristo crucificado ressuscitou
ele já não está no túmulo. Hoje é tempo de perguntar quem nos removerá a pedra. Mas também é Páscoa, um tempo de ver e experimentar que a pedra está removida. Que os anjos nos encorajem e nos dizem para não termos medo, pois Cristo ressuscitou. A mensagem da Páscoa é a mensagem da vida. A mensagem da vida que brota depois da morte. A morte que é esse símbolo de tantas dores, de tanta violência, de tanta injustiça. A morte que é esse símbolo de que a pedra é demasiadamente grande para ser removida. A Páscoa é uma nova aurora, é uma outra realidade, é o símbolo de uma nova esperança e de uma nova possibilidade. Cristo ressuscitou. Já não é necessário ter medo. A ressurreição de Cristo não nega as nossas dores. A ressurreição de Cristo não nega as nossas perguntas mais doídas. A ressurreição de Cristo as acolhe e as transforma. E produz dentro de nós uma experiência de encontro com o Cristo vivo e ressurreto, que nos traz perdão, que nos traz a capacidade de perdoar, que nos unge com graça e com amor, que nos olha nos olhos e nos diz que Ele transforma a nossa vida de tal forma que venhamos a ter coragem de caminhar de novo, coragem de esperar, coragem de nos pôr em pé, porque Ele é aquele que remove a pedra. É Páscoa novamente. Deixe-se surpreender. É Páscoa também neste ano. Deixe-se visitar pelo anjo. É Páscoa. Deixe-se invadir pela realidade de que a morte e todos e tantos sinais de morte ao nosso redor foram vencidos porque Cristo ressuscitou. A maldade não tem a última palavra. A violência não tem a última palavra. O nosso desespero não tem a última palavra. E as diferentes situações de nossa vida não querem e nem podem nos levar ao desespero final, à depressão definitiva e à angústia continuamente presente. É Páscoa. Há uma nova esperança no ar. E a minha oração por mim e por você é para que Deus nos dê olhos para vermos que a pedra está removida e para acolhermos o anúncio dos anjos que dizem: Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, há vida para cada um de nós. Que pela graça de Deus possamos acolher a esta vida que se chama Jesus Cristo. É Páscoa.